que delícia começar a aula assim! Olá, primeira série do ensino médio, boníssima tarde. Sejam muito bem-vindos. Já devem estar se sentindo em casa aqui com a abertura que o nosso querido Tiago fez pra gente. Obrigada, Ti. Valeu. E aí, pessoal, quero contar então para vocês que hoje a gente vai ter uma aula super especial com o professor Tiago. Aí na tela para vocês aparece o título do nosso encontro de hoje, então, Coisa de Bater. Vocês já devem ter sacado aí a referência. E o objetivo, então, da aula de hoje, analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizem a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Ti, qual é o tema da nossa aula? Então, o título da aula é Coisa de Bater. E, bom, eu vou explicar por que é coisa de bater, vocês devem já suspeitar o porquê, né? Mas então, primeiro, agradecer a todos aí que estão assistindo, os professores, professoras, estudantes da rede pública. E a ideia dessa aula é um pouco diferente das outras que eu fiz, porque o assunto é arte, o assunto é estética. Então, eu quis, nessa aula, fazer uma coisa diferente, que é proporcionar uma experiência estética, propriamente. Então, eu acho que é legal essa coisa da filosofia da gente tornar palpável um pouco aqueles pensamentos que podem ser também bastante abstratos e não tem problema nenhum, mas que é legal também vocês pensarem e verem a coisa acontecendo, né? Então, a ideia da aula é essa, e por isso eu quero até já pedir desculpas a vocês por causa do seguinte: o slide, que é o que vocês pedem, né, às vezes PPT, tanto estudantes quanto professores, hoje ele vai ficar meio que em paralelo, porque eu quero priorizar o acontecimento sonoro aqui, né, que a gente vai fazer. Então, se vocês quiserem, depois vocês vão poder disponibilizar está disponível, né, no repositório do Centro de Mídias de São Paulo, para consulta, para utilização, enfim, o que vocês quiserem. E está escrito bem didaticamente essa história um pouco da estética, um pouco de como que as concepções a respeito de arte elas mudaram desde a antiguidade grega até a modernidade por aí. Então a outra aula também vai ser sobre arte. Essa é a primeira aula sobre o assunto. Então agora eu já queria introduzir a pergunta, que não tem certo ou errado. Eu também não quero induzir vocês a nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de, enfim, de juízo sobre o que eu estou fazendo. Então, Mafê, você quer ler essa pergunta e vai ser a interação, vocês vão ver que vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Vamos embora, Ti. Então, olha, a pergunta que o professor Tiago está propondo para a gente nessa primeira interação é: tocar bateria tem algo a ver com filosofia? O presente componente curricular, a filosofia, apresenta a arte como forma de pensamento. Se isso for verdade, o que diz para você os ritmos de bateria que serão tocados a seguir? Então, vamos embora, né? Vai começar já, né?
Pessoal, a gente teve aqui bastante interação no chat. Eu quero começar, então, já agradecendo a contribuição de todos vocês. Olha, Ti, a pergunta que você fez, será que tocar bateria tem alguma coisa a ver com filosofia? Recebeu várias respostas aqui no chat, né? Temos respostas de professores, de estudantes. Então, a gente tem aqui, para começar, a Mariana, que é aluna da professora Sueli, da Escola Estadual Eurípides Simões de Paula. A Mariana disse, tem a ver, sim, tocar bateria tem a ver com filosofia, porque a bateria não é mais do que uma forma de expressar, uma forma de expressão artística, não é? Sim. Depois, a Júlia colocou assim, eu acho que a música em si é alguma coisa de filosófico. E a gente poderia depois dar uma destrinchada nisso que a Júlia trouxe para a gente, muito legal. Professora Simone, tem a ver sim, afinal de contas, o que é música, disse a professora Simone? É a linguagem ancorada no tempo e no espaço. Muito legal. Professor Giovanni, arte e estética são filosofia. Afinal de contas, a filosofia é a porta-voz da musicalidade. Ai, que bonito, né? Legal, poxa, legal. Obrigado aí pelas interações, pela contribuição de todos da rede, né? Dos alunos também, né? Que legal que eles falaram também, os professores, maravilha. Então, né? A princípio não existe nenhuma resposta certa ou errada, como eu falei para vocês. A ideia aqui não é limitar o entendimento tanto da filosofia quanto da arte, mas eu quero pensar algumas questões que são muito importantes a respeito do pensamento mesmo, né? Porque é disso que se trata também a filosofia e a arte, em algum sentido, né? Então, a questão que eu quero colocar, em primeiro lugar, tem a ver com um sentido instrumental que a arte tem recebido ao longo de séculos, enfim, do pensamento ocidental, do pensamento europeu, a arte como um meio para um fim exterior. Então eu já vou comentar isso, inclusive falando de um slide que eu preparei, acho que esse vai ser o único slide que eu vou comentar mais, que é o slide número 6, que é esse daí, né? Então, você quer ler, Mafê? Vamos embora. Pensando a arte. Então, a palavra arte deriva do latim ars, sinônima do grego tekne, significando a atividade de produzir algo de acordo com determinados procedimentos, regras e convenções. De acordo com Marilena Chauí, olha Chauí aí de novo, gente. O sentido geral de arte engloba qualquer atividade humana, uma vez que denota toda a produção de obra, o que abrange desde a arte poética até a arte política ou arte médica. Obrigado, Mafê, pela leitura. Então, a Marilena Chauí, ela sempre está aí, porque, como eu já falei em outras vezes, ela tem um livro que é muito utilizado na rede, e eu pretendo justamente utilizar um livro da rede para a gente falar de filosofia, né? Então, sendo mais acessível para os estudantes. Bom, mas a questão que vocês acabaram de ler é a respeito do pensamento de Aristóteles a respeito da arte, né? Então, o Aristóteles ele faz essa distinção entre praxis e poiesis. Daí é legal também vocês verem a etimologia da palavra arte, né? Então, latim ars, do grego tekne. Então, tekne tem esse sentido de atividade de fabricar algo, né? A fabricar uma obra. Então, tudo que tem a ver com fabricação, ou seja, que tem esse caráter artificial, teria então a ver com a tekne, com a técnica e com a arte, portanto, para Aristóteles. Mas a arte para Aristóteles enfim, pode ser a arte médica, a matemática, a arte da ciência. Existem muitas artes, a arte da filosofia, a arte da música. Então não existe uma arte só. Tudo que tem a ver então com essa fabricação de obra é arte imediatamente. Bom, eu quero comentar, então agora eu vou fugir desse material que eu disponibilizei para vocês, porque eu vou usar esses textos que eu escrevi, que são inspirados no livro Iniciação à Filosofia, para falar então de um pensamento mais contemporâneo sobre arte, sobre estética. Então, vocês estão vendo aí com Aristóteles que a arte ela tem um caráter de ser um meio, né, para um fim outro. Então,
Ou pensando de outra forma, né, praxis e poiesis, né? Então a praxis para o Aristóteles tem a ver com a ação não ser separada do agente. A praxis para Aristóteles é a ação e agente são juntos, são inseparáveis, melhor dizendo. E a poiesis, não. A poiesis tem a ver com a ação e agente serem separados. Então a arte para Aristóteles, como por exemplo a música, tem a ver com esse tipo de concepção que é a poiesis. Eu tenho outro exemplo também para vocês pensarem que é poiesis, né? Então o escultor, o mármore, a escultura. Esse tipo de pensamento concebe o agente e a ação de modo separado. Já, como eu falei em outra aula, eu falei sobre ética, o tema ética, e falei sobre a virtude de Aristóteles, isso sim tem a ver com a praxis. Então, a praxis, a ação e o agente são inseparáveis. A virtude é inseparável de quem a realiza, né? Então, quando a gente pensa na virtude da justiça, na virtude da temperança, a pessoa temperante, ela é aquilo que ela faz. Então, veja só como que a arte, desde esse momento, ela já tem aí um quê de um instrumento, de um meio para a realização de algo externo a ela. E é isso que eu quero problematizar com vocês, né? Então, por exemplo, eu estou tocando aqui bateria, né? A bateria é um meio que não se encerra em si mesmo, que tem um fim outro. Qual seria então o meio, aliás, a finalidade da bateria, de tocar bateria, né? E as relações que isso tem com pensar. Então eu queria também falar para vocês agora o seguinte, que eu tenho uma atividade de pesquisa acadêmica, eu me dediquei bastante a esse assunto de tocar bateria, né? E uma das coisas que eu estudei é o gesto de batucar, e é por isso que eu trouxe a bateria para vocês, é por isso que eu trouxe a bateria para a aula, porque a minha especialidade como estudo é a estética mesmo, né? E pensando então na bateria, na arte, no gesto de batucar, eu queria convidar vocês a pensar justamente no que é o gesto artístico, o que é o gesto de tocar bateria, né? É um meio ou não? Qual é a finalidade disso? Então, nessa pesquisa que eu tenho realizado, em primeiro lugar, nessa pesquisa eu descobri que bateria em alemão se chama Schlagzeug, né? Schlagen é o verbo em alemão que é bater, e Zeug é coisa. Então a bateria em alemão é coisa de bater. Por isso que o título da aula é coisa de bater. Então está respondida aí. É uma coisa mesmo, né? Então se você for perceber, né, Mafê, a gente tem aqui um instrumento que faz som. Você pode... Ela não tem um fim em si mesmo, a bateria. A bateria você pode fazer um monte de coisas com ela, inclusive tocar samba, como eu toquei, ou tocar outros ritmos, mas você pode dar muitos outros usos para a bateria. O que você acha, Mafê? Disso, Ti, o batuque em si, o batucar, o bater, ele não necessita um suporte específico, quer dizer, o batucar, o movimento de criar som, até o nosso corpo pode ser suporte para batuque, para criar sons, né? O corpo humano também cria sons, se vocês forem experimentando os diversos lugares do nosso corpo, vocês vão perceber que faz som, batuca, é uma coisa de bater, até o corpo pode ser uma coisa de gerar som, né? Sim, e assim, a bateria é um instrumento, né? Então já tem aí a questão do meio, um instrumento. Exato. Uhum. E eu quero falar então da questão do meio com vocês, né? Então para isso eu vou falar de um filósofo italiano, que é o Giorgio Agamben. Então é um filósofo contemporâneo e ele tem um texto sobre o gesto. E ele pensa então, por exemplo, no gesto como movimento, como uma comunicação de uma comunicabilidade, como um puro meio. O que ele quer dizer com isso? É mais ou menos o seguinte, que o gesto revela a si mesmo. Por exemplo, eu posso tocar qualquer coisa. Eu vou tocar agora, tá? Vou fazer o gesto de batucar agora. Então eu vou tocar e não vou falar que eu vou tocar, né?
eu toquei aqui e com certeza você pensou em alguma coisa, se não pensou também não tem problema, mas independente daquilo que eu quis emitir como mensagem, você já tem uma opinião sobre isso, um juízo, uma sensação, alguma coisa, isso talvez pode ter te causado, que foi esse puro meio que é tocar bateria, né? Você quer comentar? Juízos, inclusive, de várias naturezas, né? Tipo, porque a Sim. gente recebeu aqui no chat. O juízo é aquilo que a gente considera, né? Então, assim, teve professores que escreveram, você é muito talentoso. Daí um juízo medindo aí a competência musical do Ti, né? Outros colocaram, isto me fez lembrar de uma música que eu escutava dos The Doors. Daí um juízo de natureza mais sentimental, emocional mesmo. Então, a música desperta juízos de várias naturezas, né, Ti? Exatamente. Uhum. Então a ideia é essa de promover essa reflexão sobre a arte também, esse é o objetivo da aula. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer com essa ideia do Agamben é que o gesto é algo que, diferentemente do que o Aristóteles propôs, que ele separa ação e agente, né? Então ele separa também, por exemplo, o meio e o fim. Então a bateria para o Aristóteles seria um meio para o fim, que seria a música, e a música e o meio não se confundiriam, enfim. Mas para o Agamben isso não é verdade, né? Então quer dizer, ele diz que a música é puro meio, é pura comunicação, ela comunica a si própria. E eu também estudei um outro filósofo, não sei se você conhece, porque esse é menos conhecido, Mafê, mas tudo bem, né? Que, enfim, eu acabei estudando ele. Ele se chama Vilém Flusser. É um filósofo tcheco-brasileiro, ele nasceu na República Tcheca, veio para o Brasil, ficou aqui 30 anos, e ele, enfim, ele estudou também sobre o gesto, e ele estudou o gesto de tocar tambor. Então, quer dizer, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo aqui. Ele tem um livro que se chama Gestos, tem um texto, né, sobre os diversos tipos de gesto, então eu vou explicar um pouquinho o que é o gesto para o Vilém Flusser, para vocês entenderem um pouco mais o que eu quero dizer, né? Então o Vilém Flusser ele diz que o gesto é movimento, né? Não é algo estático, é movimento, e ele separa o movimento em duas categorias. Então, por exemplo, o movimento que se move por uma ação externa e o movimento que se move por uma ação interna, que é deliberado de uma pessoa. Então, quando se trata de um gesto que a força que move é interna, ou seja, o agente que deliberadamente, ele por meio da sua liberdade, ele decide executar esse movimento, isso se chama gesto. Então, o gesto é um movimento no qual se articula uma liberdade. Essa é a definição de gesto para o Vilém Flusser. Só que existem vários tipos de gestos. Então tem, por exemplo, o gesto do trabalho, né, do mundo do trabalho. Então a ação, quando você está no mundo do trabalho, a ação técnica, ela objetiva um fim externo àquela ação mesma. Mas existe também, então ele estaria concordando com Aristóteles, mas existe também o gesto sem rumo, e daí ele se aproxima mais do George Agamben, que eu comentei aqui com vocês. Esse gesto sem rumo é um gesto que não tem uma finalidade externa, é um gesto cuja finalidade é imanente. Então tem essa questão da transcendência e da imanência, né, que é muito comum a gente falar em filosofia. Você já comentou a respeito disso, Mafê? A respeito desses termos, não. Eu acho que seria legal se a gente pudesse explicar brevemente o que significa um gesto imanente, né, Ti, que você menciona agora. Que ele está encerrado na ação mesma. Então, ele não tem um objetivo externo, não tem uma finalidade exterior. A própria ação ela já basta a si própria. Então, seria mais ou menos essa a ideia da imanência do gesto. Então, esse gesto sem rumo, ele não tende... Por exemplo, um gesto sem rumo para o Flusser seria fumar cachimbo, né? Fumar cachimbo. Por que as pessoas fumam cachimbo, né? Mas também tocar tambor. E daí, eu vou chegar perto aqui da nossa cultura brasileira também, né? Ele, como viveu aqui no Brasil, ele se interessou muito pelo assunto. E ele fala, por exemplo, do gesto de tocar tambor, influenciado, inspirado, melhor dizendo, na cultura de matriz africana. Eu até estava conversando com a Jennifer, né, que acho que fez a aula anterior à minha, e ela estava falando sobre migração e tal, e acho que então os temas eles estão se encontrando, né? Eu estou falando aqui também da diáspora
do Atlântico Negro. E eu estou dizendo também que o Willem Flusser, ele pensa o gesto de tocar tambor como uma certa herança ancestral desses povos que vieram do continente africano, e a memória deles não é transmitida da maneira como nós conhecemos do ponto de vista histórico, ou seja, através de documentos, de arquivos, nem nada disso. O gesto é o que transmite essa ancestralidade. Então, quando você toca tambor, você presentifica todo um conhecimento ancestral, uma ancestralidade que dá sentido à vida, né? E o sentido é aquilo lá, é tocar o tambor, não tem nenhum outro sentido além desse. Então, acho essa questão muito interessante. Eu queria também aproveitar e falar de um outro pensador, né, um comunicólogo, a gente pode chamar ele de filósofo também, que se chama Muniz Sodré, e é legal a gente falar dele também, porque ele pensou também na questão da filosofia a toques de atabaque, né? Então, ele é um cara que, eu falei que ele é um cara, ele é um senhor, né, um autor, mas eu gosto tanto dele que eu até criei essa intimidade com o Muniz Sodré, né? Mas eu acho tão maravilhoso o que ele faz, porque ele justamente ele pensa a questão do tambor como sendo relativa a arquê, que é uma palavra grega, e que essa arquê, então, ela tem o sentido de origem e destino simultaneamente, que é disso que a gente está falando. Então, a origem e o destino de tocar tambor é justamente esse ato, esse gesto, né? Então, o toque ancestral, né, do samba, eu toquei um pouco de samba, eu toquei um pouco de... Esse ritmo tem mais a ver com o ritmo africano. Peraí, deixa eu pôr aqui o chimbal que vai ficar mais legal. Então isso traz toda uma memória, né? Enfim, traz toda um conhecimento ancestral. Então, se você vai dizer que isso não é pensar, né? Você não pensa só com palavras, você pensa também com gestos. E se a gente for pensar na arte como gesto, isso se torna mais palpável, né? A arte, ela publica a experiência também para o Flusser. A ideia de arte é que a arte torna pública a experiência que seria, então, do sujeito individual. Que interessante, gente, essa ideia da arte enquanto publicação da expressão da experiência subjetiva. Que interessante, que bonito, né? Legal, né? Também gosto dessa ideia. E, bom, é isso, pessoal. Eu queria trazer, então, essa experiência para vocês, né? Não tem problema se, para mim, né, se vocês não curtiram e tal, mas eu queria realmente mostrar que essa questão não é tão abstrato assim, né? Então, quando a gente está pensando em arte, a gente está pensando em gesto musical, a gente está pensando também numa comunicação, né? Na comunicação e na interpelação, no modo como nós vinculamos toda uma comunidade, né? Eu acho que esse é um sentido bem importante. Ti, olha, o pessoal curtiu muito. A gente está recebendo aqui no chat. Sucesso. Sensacional. Show, professor. Muito bacana. Toca demais. É, isso aí. Pena que acabou, disse a professora Ângela. É verdade. Pena que acabou. Mas quinta-feira a gente está junto de novo, né? Sim, estamos juntos aí. Dessa vez de uma forma mais comportada, né? Mas é isso aí, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Fico muito contente de ouvir isso de vocês. E bom... É nóis. Eu também adorei, Ti. Te agradeço muitíssimo pela experiência que a gente pôde compartilhar. Tá certo. Um abraço a todos. Cuidem-se muito, gente. Até semana que vem.